A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Posso ler a Bíblia para você? Vamos ao capítulo de número 36 do livro de Jó, que diz assim: Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força de sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono se assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas da aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio de sua aflição, por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches de juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te sejas livres da tua angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer: praticaste a justiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admiram. O homem, eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de águas que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos, eles dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e os dardeja contra o adversário. O fragor das tempestades dá notícia a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Veja, queridos, Eliú continua o seu discurso. E ele, tendo repreendido demoradamente Jó por algumas de suas palavras inadvertidas, em cuja defesa Jó nada teve a dizer, Eliú agora passa de maneira mais geral a organizar as suas noções sobre as atitudes de Deus com ele. Os seus outros amigos tinham cessado de repreendê-lo, de repreender a Jó. E quando o faziam, era porque acreditavam que ele era um homem ímpio e que, por isso, as suas aflições eram tão grandes e tão demoradas. Mas Eliú não. Eliú somente sustentou que a aflição era enviada para a sua prova e que era alongada porque Jó ainda não tinha se humilhado completamente por ela, nem tinha se ajustado devidamente a ela. Ou seja, Eliú apresenta muitas razões obtidas da sabedoria e da justiça de Deus, os seus cuidados com o seu povo, especialmente a sua grandeza e o seu poder, com que nesse capítulo e no seguinte persuade a Jó a submeter-se à mão de Deus.
aqui nós temos primeiro aqui o prefácio de Eliú aí, no versículo 2 a 4. Em seguida, nós temos versículos 5 a 15, o relato que Eliú apresenta dos métodos da providência de Deus para com os filhos dos homens, de acordo com a maneira como eles comportam. Então veja, ele mostra que a providência de Deus está sobre os homens. E a maneira como os homens comportam, concorrem nessa questão da providência de Deus sobre as ações. E veja, Eliú também apresenta o justo aviso e o bom conselho a Jó sobre isso, sobre o que ele havia dito. E veja, não só isso. Depois ele apresenta também, ele traz uma demonstração da soberania e da onipotência de Deus, de que ele apresenta exemplos nas operações da providência comum, e que é uma razão pela qual todos devemos nos sujeitar a Deus nas suas atitudes para conosco. Isso ele continua em detalhe no capítulo seguinte também. Mas o que ele tenta mostrar é que a soberania e a onipotência de Deus é uma razão pelo qual nós devemos nos sujeitar à sua vontade. O que é que está posto aqui? A ideia é, irmãos, o Deus soberano que governa todas as coisas, o Deus que é onipotente, capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, aquele que é capaz de mudar as situações, aquele que é capaz de criar o mundo pelo poder da palavra. E veja, esse Deus todo-poderoso, que não há impossíveis a ele, é esse Deus que governa, e sobre isso nós descansamos. Nós nos sujeitamos à sua vontade. Às vezes nós agimos como rebeldes, como deveríamos responder como Jó. Nós aceitamos o bem de Deus. Nós aceitaríamos quando o mal nos sobrevém, quando o sofrimento vem sobre nós. Quando muitas coisas difíceis, nós nos apartamos do Criador, nós o acusamos de bem. Maravilhosamente boa. Já pensou sobre isso? Já parou para refletir sobre isso? Como o Deus soberano governa sobre todas as coisas? E se você refletir um pouco sobre isso, se você levar isso em consideração, você vai ver o quanto o seu coração vai descansar por conta dessa soberania. Que Deus abençoe o seu dia. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sua vida, queridos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e também curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Jesus abençoe a sua vida. Bom dia.